Nesse próximo momento, nós vamos falar sobre a consulta da puericultura do quarto mês, quinto mês e sexto mês. É importante que as consultas continuem de forma mensal, mesmo que a gente faça, pode ser feito um revezamento, né? Um mês com a enfermeira, um mês com a médica, mas é importante que essa criança continue sendo vista todos os meses, né? Vamos continuar seguindo o roteiro das consultas anteriores, abordando o crescimento, o ganho de peso, colocando a caderneta, anotando na caderneta da saúde. É importante que a gente estimule os pais a ler essa caderneta, né? Tem uma parte na caderneta que fala sobre o desenvolvimento. É importante que a gente preencha e os pais também acompanhem aquela parte, observando se o bebê está seguindo todos aqueles marcos lá do desenvolvimento. É importante conversar com os pais também sobre a prevenção de acidentes, porque em torno desse quarto, quinto, sexto mês, o bebê já vai estar treinando a questão do sentar, né? Primeiro sentando com apoio, depois sentando sozinho. Observar como está o contexto familiar, né? Se a gente já tinha observado algum agravo antes, algum fator de risco, observar se esse fator de risco ainda persiste, né? Ou se já foi resolvido. Nesse momento, muitas vezes é um momento de desmame, né? Muitas mães só têm a licença maternidade até o quarto mês, e aí realmente do quinto mês em diante elas vão ter que voltar para o trabalho e a gente vai ter que iniciar a alimentação complementar. Nesse período é bem variável, né? Mas mesmo que a mãe volte a trabalhar antes dos 5 meses, né, é importante manter, pelo menos até o quinto mês, a amamentação e alguma fórmula, né? No momento em que uma fórmula adequada, no momento que a mãe não vai mais poder amamentar. E realmente só começar a alimentação complementar a partir do quinto mês, né? Por conta mesmo de questões estruturais do bebê, né? De maturidade do trato gastrointestinal, da postura. Mas geralmente é nesses 3 meses aí que a gente vai conversar bem mais com a mãe esse assunto, né? Do desmame precoce. E tentar orientar para que esse desmame ele aconteça e essa introdução, né, da alimentação complementar aconteça da forma mais correta possível. E dependendo da introdução dessa alimentação complementar, verificar a questão da necessidade dos complementos vitamínicos. A vitamina A é importante que seja iniciada a partir do sexto mês. A vitamina D a gente já iniciou lá atrás, desde o nascimento, né? E o ferro, ele pode já ter iniciado, ou a gente vai começar a iniciar agora, juntamente com a introdução da alimentação complementar. É importante enfatizar a questão do ferro, né? Existem algumas situações específicas em que a gente vai iniciar o ferro mesmo se a criança estiver sendo amamentada de forma exclusiva. Se aquela criança tiver sido prematura ou uma criança de baixo peso. No prematuro, existem 3 situações específicas. Se é um prematuro que tem acima de 1,5 kg, a gente faz 2 miligramas por quilo, né? É como se fosse mais ou menos 2 gotinhas por quilo, no primeiro ano de vida, e a partir do segundo a gente faz só 1 miligrama por quilo. Se o prematuro for entre 1 kg e 1,5 kg, a gente faz 3 miligramas por quilo, até o segundo ano. E se for abaixo de 1 kg, a gente faz 4 miligramas por quilo. Né? Então, são situações específicas que mesmo que aquela mãe esteja em aleitamento exclusivo, aquela criança esteja em aleitamento exclusivo, é importante a gente iniciar desde cedo a suplementação de ferro. A suplementação de vitamina A é importante a partir dos 6 meses, né? De 6 meses a 11 meses, a suplementação recomendada é 100 mil unidades.
e de 12 meses a 59 meses, 200 mil unidades. Então, essa suplementação vitamínica, ela vai fazer parte também dessa orientação juntamente com a alimentação complementar. Continuar com essa família a abordagem do uso abusivo dos eletrônicos, como a gente já comentou nos slides passados, e garantir o acesso daquele binômio mãe-bebê ao serviço de saúde, né? Continuar a orientação com aquela mãe, continuar acompanhamento com aquela mãe, porque cuidando da mãe a gente também vai estar cuidando da criança, né? Por isso que a gente usa o termo do binômio mãe-bebê, para que a gente possa fazer essa abordagem a essa mãe e a essa criança de uma forma mais ampla, de uma forma mais global. É importante comentar nesse período, né, especificamente, realmente sobre a alimentação complementar. A alimentação complementar, ela também vem sendo bastante discutida, dada a importância desse período na vida do bebê. Também é um período, esse período agora de introdução da alimentação complementar, mais especificamente também até o 2º ano de vida, é um período decisivo que vai muitas vezes ter consequências lá na frente, na idade adulta, né? A alimentação complementar, ela é um conjunto de todos os alimentos, além do leite materno, oferecidos durante o período em que a criança continuará sendo amamentada, mas não mais de forma exclusiva, né? Por isso que a gente utiliza esse termo, alimentação complementar. Por que iniciar essa alimentação aos 6 meses, né? Por que esse número mágico aí, né? Por vários fatores, né? A gente pode citar a postura do bebê, é o momento em que o bebê, né? Como a gente já viu, ele vai estar sentando de forma mais independente, mais autônoma. É o momento em que a gente vai diminuir, em que o bebê vai diminuir o reflexo da protrusão da língua, né? Até então ele tem esse reflexo bem exacerbado, mas a partir dos 6 meses ele vai diminuir esse reflexo, né? Que é aquela história que você põe a comidinha na boca do bebê e ele coloca a língua para fora, né? E a mãe chega dizendo, doutora, ele não gostou, ele botou para fora. Aí você tem que explicar também nesse momento, não é que ele não gostou ou que ele botou para fora, é porque é um reflexo. Até então ele só fazia deglutir, ele não tinha movimento de mastigação, então tudo também agora vai ser diferente. Ele vai sentir a textura de alimentos novos, o gosto de alimentos novos, e esse movimento da mastigação sincronizando com a deglutição, ele vai aprender a fazer. Então, isso muitas vezes leva um tempo, que é um tempo de adaptação, para que esse movimento possa ser feito da melhor forma possível. E é importante a gente orientar sobre isso a família, né? Muitos bebês, de cara, já conseguem fazer o movimento da mastigação e deglutição, sem nenhuma dificuldade. Alguns bebês levam um tempo, né, para que realmente esse movimento aconteça de forma mais eficaz. Outro fator que justifica o início aos 6 meses é a questão da maturidade mesmo, a maturidade fisiológica e neurológica do trato gastrointestinal. Em torno dos 6 meses, aquele trato gastrointestinal vai ser apto a receber aquela alimentação complementar, né? E dar conta daquele alimento de uma forma mais saudável. A gente também tem uma classificação para essa alimentação complementar. Ela pode ser precoce, quando acontece antes dos 4 meses, ou tardia, quando acontece após 1 ano. Né? Nesse caso, tanto a precoce quanto a tardia, elas aumentam o risco de alergia alimentar. A precoce, porque aquele bebê está entrando em contato muito cedo com potenciais alérgenos. E a tardia, porque ele demorou muito a entrar em contato. Então, todas as duas não são interessantes para o desenvolvimento do bebê. E quais são os benefícios dessa alimentação complementar? Os benefícios são prevenção de doenças, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Doenças como anemia, obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia.
A alimentação complementar, ela é importante para o crescimento e desenvolvimento adequados, porque ela vai otimizar o funcionamento dos órgãos e sistemas. A alimentação complementar ela vai garantir uma oferta adequada de oligoelementos, que são elementos que estão relacionados diretamente ao desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança. E ela é de extrema importância também naqueles primeiros 1000 dias que a gente colocou, porque são hábitos que a gente está criando lá que vão refletir na idade adulta daquela criança, né? E aí nós temos os 10 passos, né? Os 10 passos para alimentação saudável. O aleitamento materno até o 6º mês, né? Quando iniciar a alimentação complementar, que essa oferta ela seja lenta e gradual, a oferta de alimentos, para que o organismo do bebê vá se adaptando. Iniciar com alimentos mais pastosos, mas em nenhum momento utilizar peneiras ou liquidificador, e evoluindo de acordo com a idade do bebê para alimentos mais com fragmentos, né? Mais grossos, grãos amassados, até chegar na alimentação que já é da família, né? Os horários devem ser flexíveis, é importante a gente orientar os pais que não adianta eu oferecer a sopinha ou a frutinha para o bebê no momento em que ele esteja com sono, né, ou enjoadinho por algum motivo. Eu tenho que me adequar ao horário do bebê e pegar um horário que ele esteja disponível para fazer essa alimentação complementar. É importante que essa alimentação seja variada, né, quando a gente fala de legumes e de frutas. É importante que a introdução de açúcar seja acima de 2 anos e de sal acima de 1 ano, né? Que isso aqui é uma polêmica quando a gente vai falar para a família sobre isso, né? Porque aquela família tira muito pelo hábito da família. Ah, doutora, como é que vai comer sem sal e sem açúcar? É muito ruim. Ruim para a gente que já experimentou, mas para o bebê que não experimentou ainda, que está construindo seu paladar, né, que está passando por várias etapas do desenvolvimento neurológico, então para ele isso não é uma tortura, né, e a gente pode realmente conseguir fazer dessa forma. Não peneirar ou liquidificar, né, os alimentos, deixar a criança ter contato com a comida, né, fazer com que ela pegue na comida, com que ela sinta a comida, sinta a textura, se lambuze toda, né? Estimulando o que? A mastigação. Outra coisa recomendada pela OMS é não utilizar sucos até 1 ano de idade, sim a fruta mesmo, né? Evitar o uso de leite integral e evitar o uso de água de coco, por conta do teor de sódio. Então, são informações importantes sobre a alimentação saudável e sobre a forma de introduzir essa alimentação complementar, né, de uma forma gradual, de uma forma aquela criança ir se adaptando e a família também. Muitas vezes a gente sabe que a realidade em que aquela família, em que aquela criança está inserida é bem diferente do que o que a gente orienta. Então, uma dica é que a gente possa estar cada vez mais criando esse vínculo com a família, com o binômio mãe e bebê, que a gente possa, durante as consultas, também estar investigando como é aquele contexto, como é que aquela criança vive, quais são as condições daquela família, para que a gente também faça com que as nossas orientações sejam acessíveis àquela família. Não adianta a gente dar uma orientação que aquela família não vai seguir de jeito nenhum. Então, por isso a importância da gente ter esse vínculo e essa proximidade com aquela família, garantindo sempre aquela família e aquela criança que eles possam chegar até nós dentro do serviço de saúde. Bom, dando seguimento ao calendário vacinal, aos 4 meses nós temos a segunda dose da penta, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas pela influenza B. A segunda dose da VIP,
a segunda dose da vacina pneumocócica bivalente e a segunda dose da rotavírus humano. Ao chegar aos 5 meses, temos a segunda dose da meningocócica tipo C e aos 6 meses a terceira dose da penta e a terceira dose da VIP. Lembramos que pode ter o adiamento de algumas vacinas no caso do uso de doses imunossupressoras de corticoide, quem necessita receber algum tipo de transfusão de sangue ou alguma doença febril grave, necessário que a criança seja adiada essa vacina com a melhora do quadro. Na consulta de 7 meses, 8 meses e 9 meses, continuamos seguindo a sequência dos meses anteriores, né? Ainda abordando a importância da amamentação, que agora vai exercer o papel de complementar, né? Na verdade, nesse período o bebê já vai ter iniciado a alimentação complementar, mas é importante continuar estimulando a possibilidade dessa amamentação. Nesse período também, a gente vai fazer as anotações na caderneta da criança. A imunização, nesse período, nós temos a vacina da febre amarela, que é uma vacina que não faz parte do calendário, ela é utilizada caso aquela criança ou aquela família vá viajar para uma área endêmica. E é importante também comentar sobre a vacinação da catapora. No nosso calendário, a catapora é a partir de 1 ano. Mas nesse momento de 9 meses, a partir de 9 meses, caso a criança entre em contato com algum irmão, alguma pessoa muito próxima que está com catapora, a gente pode dar. A idade mínima da vacinação da catapora é aos 9 meses. A caderneta da criança continua, né, bastante presente nessas consultas e nesse acompanhamento. Os cuidados com o bebê, é importante a gente continuar enfatizando, né, todos os cuidados que a gente tem que ter com o bebê, com a prevenção de acidentes, continuar sempre observando esse contexto familiar, né, onde a criança está inserida, e os fatores de risco, sempre identificar se possível. A alimentação complementar nesse momento já vai estar já é para estar bem inserida na vida daquela criança, né, com as alimentações de frutas, com as sopinhas, né, e se possível, a não introdução de fórmulas, né, ou a não introdução de leite integral, que não é recomendado antes de 1 ano. Se possível, nesse momento, a criança já vai estar fazendo 2 refeições de frutas, 2 refeições de sopinha, e nos outros momentos vai estar complementando com a amamentação, dependendo da produção de leite, da disponibilidade daquela mãe. Nesse período é importante também enfatizar a questão da alimentação complementar, por conta que a gente começa a observar o surgimento das carências vitamínicas. Muitas vezes, nesse momento, a mãe não consegue um êxito naquela introdução da alimentação complementar, acaba acontecendo de uma forma tardia, como a gente viu anteriormente, e aí isso vai trazer o quê? As carências de vitamina. Então é importante estar atento nesse período, porque pode acontecer alteração no crescimento, alteração no desenvolvimento, no ganho de peso dessa criança, justamente pela introdução da alimentação complementar, né? A gente observa que após o 6º mês, muitos bebês vinham até então ganhando muito peso, né? Todos os meses, e aí esse ritmo diminui. Orientar a família que isso é normal, porque quando ocorre a introdução da alimentação complementar, principalmente nesse período inicial de transição e de adaptação do bebê, pode acontecer
essa diminuição do ritmo de ganho de peso e de crescimento também. Mas estar sempre atento ao desenvolvimento da criança. Orientar a mãe sobre a maior possibilidade nesse momento, né? Após o 6º mês, geralmente a criança realmente começa a ser mais exposta, algumas crianças até vão para a creche, e aí a possibilidade de eventos virais ou bacterianos, né? E como prevenir esses eventos, né? Evitar os contatos desnecessários, evitar os lugares que tem muita multidão, né? Se a criança apresentar um evento febril, observar pelo menos as primeiras 72 horas, se não houver nenhum sinal de alarme, orientar a mãe sobre esses sinais de alarme, né? Orientar a mãe sobre como observar a desidratação, né? Observar o estado geral da criança, ela está irritada. Muitas vezes um dos sinais, além da adinamia, né? A criança está quietinha, é também a questão do apetite que diminui, né? Existem muitos quadros virais que estão relacionados a essa faixa etária, como o exantema súbito, né? Que é aquele quadro benigno, que a criança tem febre durante 2 ou 3 dias e depois aparece aquele exantema no corpo, né? Observar o uso de medicamentos, né? Orientar que já pode ser também utilizada a partir do 3º mês a Novalgina ou dipirona, ou então o paracetamol, mas evitar ao máximo o uso de antibióticos, né, que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. Observar nesse período também episódios de sibilância, né, para que a gente possa classificar esse bebê como sendo ou não um bebê chiador, né? O bebê chiador é aquele bebê que sempre quando pega uma gripezinha, ele pia o peito, né? Ele apresenta os sibilos, né? Que aí a gente classifica como bebê chiador, porque a asma a gente só vai definir depois dos 3 anos de idade. Então, nesse período, muitas vezes as intercorrências acontecem com mais frequência, né? No comecinho a gente observa que sempre o bebê vai para a consulta de puericultura saudável, a gente pergunta se teve alguma intercorrência, a mãe diz, não, tá tudo bem. A partir desse período agora, a gente já observa uma frequência maior dessas intercorrências. E aí está atento, orientar a família ao uso de sintomáticos, se necessário, a observação dos sinais de alarme, de cansaço e principalmente de desidratação, que são agravos comuns a essa faixa etária, que podem acontecer com uma certa frequência. Continuar fortalecendo o vínculo, né, com a equipe multidisciplinar, continuar estimulando aquela mãe e aquela criança a esse atendimento interdisciplinar e continuar falando do uso abusivo de eletrônicos, né? É um tema que deve estar sempre presente nas nossas consultas, né? E tá sempre alertando os pais da importância do uso abusivo disso daí, né? E tá observando os agravos ou a ocorrência de fatores de risco e sempre tá estimulando aquela família, aquele pai, aquela mãe a voltar numa consulta subsequente. Na consulta de 10 meses, 11 meses, 12 meses, como nas consultas anteriores, continuamos a abordagem, né, sobre a amamentação de forma complementar, acompanhamento do crescimento, utilização da caderneta da criança, os cuidados gerais com o bebê, continuar observando esse contexto, né, para que a gente sempre identifique os fatores de risco de forma precoce,
O bebê nessa idade, ele já vai estar mais autônomo, já vai estar mais independente, muitas vezes já andando sem apoio. Então é importante observar a prevenção de acidentes, estar atento a possíveis situações de maus tratos, né, por conta da idade e da atividade do bebê. Muitas vezes é nessa fase que começam os maus tratos. Abordar a família sobre o uso também abusivo dos eletrônicos, que nesse período se torna ainda mais frequente. Muitas vezes a criança já sabe até mexer sozinha, né? A gente observa muito isso. Orientar a mãe sobre a continuidade do uso dessas vitaminas. Muitas vezes a mãe acha que a criança só tem que usar a vitamina quando ela é bebezinha, bem pequenininha, né, que não se alimenta, só toma leite. Não. Colocar para ela sempre que até os 2 anos de idade, o uso desses complementos de ferro e vitamina D, principalmente, são mandatórios, obrigatórios, mesmo numa criança saudável, com alimentação saudável, a gente faz essa dose profilática. E dependendo de cada situação, a gente vai fazer uma dose maior, né? Já uma dose de tratamento. Continuar falando sobre a questão dos quadros virais e bacterianos, né? Que nesse período também podem acontecer de forma mais frequente por conta da ida às creches e a convivência com as outras crianças, orientar também os sinais de alarme e desidratação, né? E em que momento procurar o serviço de saúde, não aguardar com aquela criança em casa. E nesse momento é importante, como também nas consultas passadas, continuar enfatizando a importância dos primeiros 1000 dias, né? E como a gente falou, dentro desses 1000 dias, o mais importante é esse período, exatamente até os 12 meses, né? Que até de 0 a 12 meses é um período em que o nosso cérebro está mais ávido por informações e apresentando um desenvolvimento bastante acelerado. E enfatizar a importância da continuidade dessa puericultura. Muitas mães também acham, completou 1 aninho, já está tudo bem, então vamos deixar de ir, né? Então, orientar que a puericultura, ela não vai só até os 12 meses, ela continua, né? No segundo ano, do primeiro aninho até os 2 anos, ela vai ter um espaço maior entre as consultas, de 2 ou 3 meses, dependendo da situação da criança, né? Mas que é importante continuar levando aquela criança para que a gente observe, continue observando esse desenvolvimento, né, de uma forma global, né, abordando todos esses aspectos que a gente colocou, que essa criança continue sendo vista por toda a equipe multidisciplinar, né, como a gente já colocou, dentro da estratégia de saúde da família, e que a puericultura ela vai bem mais além. Ela vai não só até o 2º ano de vida, mas até o 3º, 4º, e durante toda a infância daquela criança. Por quê? Porque cada momento ele é peculiar. E cada momento ele pode apresentar alterações, e aquela criança que eu vi naquele momento, daqui a algum tempo, ela pode estar completamente diferente. Então, por isso, enfatizar nesse momento a importância da puericultura, né, da continuidade da puericultura. Nesse momento, muitas vezes, né, na consulta lá dos 12 meses, a gente pode estar passando um vermífugo para aquela criança de forma preventiva, né? A criança de 1 aninho ainda não pode usar o albendazol, mas a gente pode passar o mebendazol ou um remédio chamado Anita. Então, a gente vai avaliar de acordo com a condição daquele paciente. Nesse momento também, dependendo da criança, dependendo da existência ou não de fator de risco, a gente pode lançar mão de alguns exames laboratoriais para checar as taxas de vitamina, para ver realmente como anda essas taxas, de acordo com aquela alimentação complementar que a criança tem, de acordo com a amamentação, de acordo com o contexto daquela criança, para que a gente possa observar se a alimentação ela está suprindo todas as necessidades, porque a existência das carências de vitamina pode acarretar problemas não só no crescimento, no ganho de peso, como também no desenvolvimento neuropsicomotor.
Então, nesse momento é bom dar uma checada de acordo com o contexto daquela criança e o contexto de alimentação dela também, né? É importante estimular a partir dos 12 meses a autonomia, a questão de já segurar a colher, comer sozinha, alimentos semelhantes à família. E nessa transição eu queria fazer uma observação. Geralmente quando a criança deixa de comer aquela sopinha que a mãe põe tudo, né, dentro, todos os legumes, e passa a comer a comida da casa, começa a acontecer um erro, que é o quê? A família não oferece mais os legumes nem as verduras. A criança deixa de comer, vai comer só arroz, feijão e a mistura, né? Então é importante enfatizar nesse momento que essa transição para a comida da casa não quer dizer que a criança vai deixar de comer os legumes. E que inclusive é importante estimular a introdução de verduras cruas, como alface, tomate, cenourinha ralada. Então nesse momento é importante também dar continuidade à alimentação complementar, porque essa transição dos 12 meses é importante que a gente esteja bem presente em relação, acompanhando essa questão da alimentação. E como também acompanhando todas os outros aspectos que a gente vem colocando no decorrer das aulas. Dando continuidade à imunização, aos 12 meses nós temos o reforço da pneumocócica bivalente, o reforço da meningocócica C e a primeira dose da vacina do sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, que vai proteger contra essas 3 doenças. Lembrando que, após esse período, devemos orientar os pais para a continuação do acompanhamento da imunização.